parábola do semeador. A palavra parábola significa pôr coisa lado a lado. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele colocou coisas do cotidiano ao lado de coisas espirituais, para que servissem de ilustrações e iluminasse o ouvinte a fim de que a assimilação da verdade ficasse mais fácil. Nesse discipulado online eu vou explicar o contexto da parábola do semeador, os tipos de coração, revelado nessa passagem bíblica. Na narrativa da parábola do semeador é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano para que os ouvintes pudessem entender as suas palavras. A figura do semeador que saiu para semear realmente era muito familiar para o público daquela época. O semeador semeava as sementes com as próprias mãos e, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado e os agricultores utilizavam-nas para percorrer a plantação. O solo desse caminho era duro e as sementes não penetravam, por isso facilmente servia de alimento para os pássaros que ali passavam. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa também era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno do cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da pequena camada fina de terra, mas pela falta de raiz acabavam se definhando-se no solo. Por vezes, algumas raízes de espinho também tomavam conta do terreno do plantio. Essas eram as ervas daninhas que acabavam sufocando parte daquela semente. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam e traziam grandes resultados. Marcos capítulo 3 é o pano de fundo da parábola do semeador. Naquele capítulo, vemos o Senhor indo de lugar em lugar pregando o evangelho. Mas o ministério dele não estava tendo uma recepção muito calorosa e também não estava sendo muito bem sucedido. O povo presente na sinagoga duvidava da identidade do Senhor. Os escribas e os fariseus o acusavam de ter demônio e operar milagre no poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Os próprios irmãos do Senhor não creram nele. Assim, podemos ver a forte resistência ao ministério do Senhor, e havia ali poucos resultados e progresso. Os discípulos, sem dúvida, observando isso, tiveram receio de continuar seguindo o Senhor, pois se ele mesmo estava tendo dificuldade no seu ministério de pregação, o que eles iriam conseguir fazer diferente de Jesus? O Senhor então começa a contar a parábola do semeador aos seus discípulos, a fim de encorajá-los a não desistir do serviço divino. O Senhor Jesus era o próprio semeador, de acordo com o versículo 3, e nós também somos semeadores, de acordo com o versículo 14. A semente é a palavra de Deus. Se queremos ver o crescimento espiritual, almas convertidas, cristãos amadurecidos, precisamos semear a palavra do Senhor. É lógico que é Deus quem traz o crescimento, mas nós temos a incumbência de semear a preciosa semente. A terra representa aqui o coração humano, e assim como há vários tipos de terras, há vários tipos de coração. Vamos ver esses tipos de corações a partir de agora, mas antes eu convido você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal. O primeiro tipo de coração que nos é revelado aqui nessa parábola do semeador é o coração duro. A terra ficou compactada, dura, e a semente não conseguiu penetrar ao solo. E assim foi fácil para as aves do céu arrebatarem aquela semente. Aqui temos o coração que recebe a semente de maneira superficial. É o coração indiferente e insensível. Satanás, representado pelas aves do céu, acha fácil para arrebatar a palavra de Deus do coração dessa pessoa. Já o segundo coração que encontramos aqui é o coração desviado. A terra era de pouca profundidade, por isso a semente não vingou. A semente brotou, cresceu, mas não tendo raiz quando o sol saiu, ela secou. Muitas pessoas, ao ouvir o evangelho, ficam comovidas, a mensagem toca, as fazem chorar, mas o coração não é genuinamente transformado.
Não houve arrependimento verdadeiro, não houve uma conversão genuína. Quando tais pessoas encontram algum problema, ou elas enfrentam perseguições, elas desistem e se desviam, pois nunca tiveram uma experiência real com o Salvador, nunca se sujeitaram a Cristo e ao seu senhorio de verdade. Elas nunca chegaram a avaliar o custo de colocar tudo sobre o altar, nem o preço de ser um cristão. O terceiro coração que nós encontramos é o coração dividido. A terra recebeu a semente, mas ela caiu entre os espinhos e a semente foi sufocada. Não houve crescimento, não houve progresso. Certos corações recebem a palavra, reconhecem a veracidade das Escrituras, mas as riquezas e as responsabilidades do mundo sufocam a palavra. Não há progresso, o coração fica dividido e o resultado é a falta de crescimento. Jesus Cristo exige dedicação. 2 Timóteo 2,4, a preocupação indevida e excessiva com as coisas desse mundo e dessa vida faz com que as pessoas não sejam maduras e nem produtivas. Mas para a glória de Deus há um quarto tipo de coração, que é revelado nos versículos 8 e 20. É o coração disposto. Aqui temos terras produtivas, quer dizer corações que ouvem, recebem e permitem que a palavra de Deus tenha uma influência beneficiando os resultados em sua vida. Embora a proporção do crescimento não seja a mesma, todavia houve crescimento. A semente vingou e frutificou a 30, 60 e 100 por um. Será que em nosso caso a palavra de Deus foi operante, foi produtiva, está frutificando em nós, trazendo resultados espirituais? Faça neste momento uma autoanálise. Devemos lembrar o ensino de Jesus de que o cristão não só deve semear a semente, mas ele mesmo, como seguidor de Cristo, é como a semente. Isso nos ensina que para sermos frutíferos é necessário que morramos para nós mesmos. O elemento que estava oculto no início desse vídeo é a semente que caiu em boa terra. Ela frutifica, mostrando que quando o cristão passa por um discipulado para novos convertidos, ele cresce, estruturado no discipulado apostólico, frutificando para a glória de Deus. A parábola do semeador mostra que a frutificação, ela é a marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O grau da frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100, outros 60, outros 30. O importante é que possamos produzir para a glória de Deus. Aqui na descrição está o meu livro totalmente gratuito, 7 tipos de pessoas para se manter uma distância saudável. Eu sou Wagner Mello e eu te espero no próximo vídeo.